Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a Bíblia com um olhar judaico-nazareno. No vídeo de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre por que as pessoas imaginam que o domingo substituiu o sábado. Apesar da Bíblia afirmar que o sábado é o dia do descanso, o dia sagrado, hoje em dia todos consideram que é o domingo. As missas e cultos são no domingo, as folgas geralmente no domingo e o sábado é como um dia qualquer. Como isso aconteceu? A explicação tradicional seria de que Jesus ressuscitou no domingo e que por isso esse seria o novo dia do descanso, o dia do Senhor, em substituição ao sábado. Os que creem dessa forma normalmente imaginam que os primeiros discípulos também teriam adotado esse novo costume. Mas a verdade é que o domingo é citado apenas 2 vezes na versão grega do Novo Testamento. O texto base usado para defender essa tese está em Atos capítulo 20. Leiamos. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia viajar no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 27. O primeiro dia da semana é entendido como sendo o domingo. Isso parece demonstrar que realmente os discípulos mudaram o seu costume e o domingo teria vindo para ficar. Mas usar esse texto para provar que o domingo passou a ser o dia santo é uma tarefa impossível. Na verdade, os discípulos estavam reunidos no final do sábado, ou seja, no final do Shabat para comerem juntos. Paulo, que tinha uma viagem marcada para a manhã seguinte, ficou com os discípulos até tarde da noite, ensinando e tendo comunhão com eles. O fato deles terem ficado em comunhão até tarde da noite fez com que um jovem que estava ouvindo Paulo adormecesse e caísse do 3º andar, morrendo. Paulo ora por ele e um milagre acontece. O jovem ressuscita. Então, Paulo ceou com os discípulos e continuou falando até o amanhecer do domingo. E nesse domingo pela manhã, um dia normal de trabalho, ele seguiu viagem. A alegação de que, após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos haviam modificado o seu procedimento e de que passaram a se reunir e a cultuar a Deus no domingo, não se comprova com essa passagem. Essa é uma leitura completamente anacrônica que distorce a história. Se reunir com a finalidade de partir o pão após o encerramento do Shabat é algo tão comum e rotineiro que acontece até hoje em Israel. No sábado, depois do pôr do sol, as pessoas saem das sinagogas e vão para os shoppings, cafés, restaurantes, uma vida normal. É importante entender que no conceito bíblico, um dia termina e o outro inicia ao pôr do sol, ao invés de se considerar o início de um dia à meia-noite. Isso está muito claro no livro de Gênesis. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o 3º dia. Quando lemos a Bíblia com as lentes da nossa cultura atual, ainda que a Bíblia faça questão de falar que naquele momento havia lâmpadas acesas, a fantasia do culto dominical prevalece. A segunda e última citação do domingo está na versão grega do Novo Testamento, especificamente em 1 Coríntios 16, 2, onde Paulo instrui os discípulos a separar doações. Leiamos. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte
em casa uma oferta conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Novamente, lendo a Bíblia com as lentes da cultura ocidental, as pessoas imaginam que Paulo estava dizendo para que quando elas fossem para a igreja no domingo, elas deveriam levar uma doação para as pessoas carentes. Mas não era assim que as pessoas pensavam na época. Não que seja proibido fazer doações num dia de descanso, mas como Paulo estava organizando uma coleta com antecedência, seria óbvio que as pessoas iriam fazer isso no início da semana, em um dia normal de trabalho, e não no dia do descanso. Vemos, portanto, que as duas citações no Novo Testamento que poderiam ser usadas para sugerir que o domingo substituiu o sábado são citações que corroboram, reforçam a importância do sábado e não o contrário. Em português, há mais uma referência ao primeiro dia da semana no Novo Testamento que poderia entrar no arsenal de argumentos a favor do domingo, caso existisse na tradução grega, o que não acontece. Em João 20, 19 e 29, quando Jesus aparece vivo, seus discípulos creem nele, Tomé não crê. Ele não estava presente naquele primeiro encontro. Ao ouvir o testemunho dos discípulos, Tomé duvida que Jesus tenha ressuscitado. Então, 8 dias depois da primeira aparição, Jesus encontra novamente os discípulos e dessa vez Tomé o reconhece e crê. Leiamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, posto no meio deles e disse: Paz seja convosco. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Um pouquinho mais para frente está escrito: Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos ali os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui temos de fazer uma pausa para verificar uma informação chocante. Enquanto o texto em português afirma que a primeira aparição de Yeshua se deu no primeiro dia da semana, o texto em grego registra que aconteceu no sábado. Aí temos um sério erro de tradução. O tradutor simplesmente omite a palavra sábado, sabaton, e em vez de escrever conforme está no grego, ele simplesmente muda tudo. Esse disparate é tão absurdo que nos deixa pasmos. O tradutor transforma o domingo não somente no dia da primeira aparição de Yeshua, mas também no dia da sua segunda aparição aos discípulos. As duas ocasiões, entretanto, se deram no sábado, ou seja, no Shabat. Não há como descobrir o motivo desse erro. Só podemos lamentar que uma história que narra a ressurreição contenha essa distorção. O encontro de Jesus com Tomé é particularmente importante, pois parece conter um significado profético. Tomé só crê em Jesus em sua segunda aparição. Isso pode estar indicando que os judeus que não creram no Messias na sua primeira vinda, o reconhecerão em sua segunda vinda. E esse entendimento está de acordo com a profecia de Zacarias. Leiamos. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Avaliando com cuidado, concluímos que não existe nenhum relato no Novo Testamento indicando qualquer mudança no Shabat. Shabat, o dia do descanso sagrado. Então é isso, pessoal.
terminamos o nosso estudo de hoje por aqui. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a redescobrir o Shabat, o verdadeiro dia do descanso do Senhor. Tornar o Shabat uma prática é um desafio. Entretanto, podemos caminhar nessa direção juntos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo ou envie sua pergunta para o e-mail na descrição do vídeo. Lehitraot!